esperam no Senhor renovarão tua força. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, pois o Senhor Jeová é minha força, meu alto refúgio e fortaleza, e só Ele é meu, aleluia, 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 aleluia. Mesmo que vierem a tempestade e o meu coração se entristecer, buscarei em ti paz pra minha alma, pois tu és, Senhor, minha vitória, pois o Senhor Jeová é minha força, meu alto refúgio e fortaleza, e só Ele é meu, aleluia, 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 só Ele é meu, só Ele é meu, só Ele é meu, só Ele é meu. Ao encontrar na casa do Senhor, e espírito, alma e corpo louvando a profecia da intercessão e adoração, louvando ao Senhor com amor, louvando ao Senhor com amor. Nós temos devoção ao nosso Deus, e espírito, alma e corpo louvando a profecia da intercessão e adoração, louvando ao Senhor com amor, louvando ao Senhor com amor, ao encontrar na casa do Senhor, e espírito, alma e corpo louvando a profecia da intercessão e adoração, louvando ao Senhor com amor, louvando ao Senhor com amor. Nós temos devoção ao nosso Deus. Filhos inconformados e todos para entrar em coisas novas,
e vem dizendo: Santo, Santo, oh, aleluia. Toda glória, todo louvor, eu amo, Senhor, eu amo. Papai, aleluia. Oh, está em tua presença. Toda glória ao teu nome, Senhor. Jesus, te adoramos. Amém. Nós profetizamos o romper nesses dias de Pentecostes, né? Amém. Declaramos que não há limitação para a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós quebramos os condicionamentos, as limitações. Declaramos que o Espírito Santo nos eleva a um novo nível, né? De unção, de revelação, de mover espiritual, na profecia, na intercessão, na adoração, em todas as áreas. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Nós nos colocamos à sua disposição para o Senhor nos conduzir, sabe, a um nível de vida, de manifestação e de realidade em Cristo Jesus. Crisóstomo, eu estou tirando o seu áudio por causa da gravação, tá? Se for falar, você abre aí. Desliguei o áudio, viu, Crisóstomo? Quando for falar, você... Era bom cantar mais o cântico aí. Depois era bom nós intercedermos, tá? O período de intercessão. Eu estou intercalando o cântico com a profecia. Ai, vem Espírito Santo de Deus. Coloca aí. Espírito Santo de Deus, nos enche de gozo e do seu poder. Resplandecer a sua luz, nos ensina a viver. Renovando nosso interior, toda nossa maneira de ser. Em nossos corações o passado, verdadeiro amor. Como a chuva que rega a terra, como o rio que corre pro mar. Vem Espírito Santo de Deus, sobre nós repousar. Ó paz de descansar em ti, segura-me em tua mão, a chama do seu Espírito, esteja sempre em meu coração, uma brasa
viva e não se apaga jamais. Uma brasa viva e não se apaga jamais. Espírito Santo de Deus, nos encher de gozo do seu poder. Vai resplandecer em nós tua luz, nos ensina a viver. Renovando nosso interior, toda nossa maneira de ser. E em nossos corações nunca falta o verdadeiro amor. Como a chuva que rega a terra, como o rio que corre pro mar. Vem Espírito Santo de Deus, sobre nós retornar. Ó paz de Deus, descansar em ti, segura-me em tuas mãos, e a chama do teu Espírito seja sempre em meu coração, uma brasa viva que não se apaga jamais. 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 Amém, aleluia. Amém. Nós abençoamos, Pai. Abençoamos o teu coração, abençoamos você. Declaramos que você se coloca como canal do Senhor, como oráculo do Deus vivo, para ministrar a palavra para os nossos corações. Abençoamos também os nossos ouvidos, para receber a palavra com unção, no nome de Jesus Cristo. Rai, você está sem áudio. Tá bom. Vou tentar projetar para vocês aqui uma palavra. Estava no lugar errado. Projetei errado, projetei vocês mesmo. Vai a projeção errada aí, viu? Aguenta aí. Parece que foi, ó. Eu estou olhando aqui no celular. Esse aqui é um estudo que eu estou fazendo desde domingo passado. Não está acabado. Vou ver se esse final de semana eu concluo. Mas se você quiser abrir a Bíblia, quem quiser cópia, eu posso botar dentro que está. Se vocês acharem bom, eu posso mandar lá no grupo da Igreja de Garanhuns para vocês irem estudando. Não acabei, mas é bom que vocês vão se apropriando dessa unção aqui. Bem, aqui é um estudo que fala sobre profecias, visões e sonhos. Então, é Joel 2, Atos 2. A palavra fala lá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos
ou idosos sonharão. Até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito naquele dia dos nossos dias. Então, nesses dias de Pentecostes, como eu profetizei durante o cântico, nós precisamos crer que há uma quebra de toda a limitação humana, natural, da alma, e a gente possa se mover nessa promessa. A palavra fala que ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne dos filhos de Deus, do mais jovem ao mais velho, do menor ao maior, sobre homens, mulheres, crianças, jovens, até sobre os servos ele derramaria o seu Espírito, e nós nos moveríamos em profecias, visões e sonhos. Okay? Nós precisamos crer que isso é uma realidade. É claro que existe, nesse estudo eu explico, diversos níveis de profecias, visões e sonhos. Nós não vamos falar aqui do ministério de profetas, mas nós podemos ter sonhos, visões e revelações do que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Nem todo mundo vai ter os sonhos e visões proféticos e trazer direções para uma nação, para povos. Mas a Bíblia fala em Provérbios que todos nós deveríamos ter visões, a visão de Deus. Então, vamos começar aqui rapidamente. Os filhos profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos ou idosos sonharão. É uma palavra para Pentecostes, Garanhuns, junho de 2021. Vamos ler aqui, ó. O cumprimento do dia de Pentecostes, em Atos 2, foi um momento glorioso para a Igreja de Cristo na Terra, quando veio sobre os crentes a promessa do Espírito Santo e ainda o início do cumprimento da profecia de Joel. A gente sabe que Atos foi apenas o cumprimento da chuva temporânea. As profecias do aguaceiro estão apontando para os nossos dias. Então, Atos capítulo 2 foi o início do cumprimento profético de Joel. A profecia de Joel anuncia que todo o povo de Deus, toda a carne do povo de Deus, o mundo não vai receber essa unção, né? Como fala lá em João, né? O Espírito da promessa que o mundo não conhece, mas vós conheceis e virá sobre nós. A promessa para toda a carne, né? Deus fala lá em Hebreus que ele faria uma aliança, uma nova aliança conosco. Todos haveriam de conhecer o Senhor, do menor ao maior. No Antigo Testamento, o dom de profecia e visão era restrito a sacerdotes, profetas e reis. Mas agora, até sobre os vossos filhos, vossas filhas e sobre todo o povo de Deus. Essa é a nova aliança. Então, do menor, do mais jovem ao mais velho, receberia a unção do Espírito Santo para profetizar, ter visões e sonhos de Deus. Então, em Atos 2, 16 a 18, fala assim: mas o que ocorre é o que foi dito ou predito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre, porque no Antigo Testamento não acontecia isso. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Declararão a palavra criativa de Deus. Nessa mensagem, vamos buscar do Senhor o cumprimento pleno dessas promessas sobre todos os membros do corpo de Cristo. Profecias, visões e sonhos. Eu entro aqui em alguns aspectos práticos
né? Mas a gente não vai dar para chegar hoje, tá? Foi o caso, domingo a gente dá continuidade. Moisés foi um profeta de Deus, conforme Pedro declarou em Atos 3:22. Mesmo no dia de Pentecostes, se você abrir a Bíblia em Atos 3:22, fala assim, 3:22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, aquele que tiraria a gente do Egito e nos levaria até a porta da terra prometida. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta, falando de Jesus, será exterminado do meio do povo. Então, Moisés era um profeta, né? Quando o Senhor tirou o povo do Egito, quando o Senhor tirou do Espírito que havia sobre Moisés e repartiu sobre 70 anciãos, eles profetizaram. A gente vai ver isso em Números 11:25-29. Mas depois, nunca mais profetizaram. Lembra que Moisés seguiu o conselho do ancião, do sogro dele. Moisés estava no encargo de ser um juiz, de resolver problemas, de aconselhar mais de 1,5 milhão de pessoas. Isso se tornou um cargo, um peso para ele. E Jetro, o sogro de Moisés, falou: Moisés, separa homens que você vai repartir esta responsabilidade. Naquele momento, o Espírito, a unção do Espírito foi tão grande e contagiante que 2 homens, Eldade e Medade, que não foram escolhidos dentre os 70, profetizaram no arraial. Então, Deus tirou do Espírito que havia sobre Moisés. Moisés era profeta. A unção profética caiu sobre os 70 e eles profetizaram. Mas estavam 2 indivíduos lá no átrio, no pátio, que é o Eldade e observe que o sobrenome deles acaba com Dade, tá vendo? El, Deus, Dade, e Dade. A gente vai explicar o que é que significa o nome deles. Todo nome de pessoa, de lugar na Bíblia tem um significado. Sempre quando você lê a Bíblia, busque um dicionário para entender o nome daquelas pessoas, ou daquele lugar, ou daquela região, que você vai ter um entendimento bíblico. Nenhum tio, nenhum i seria tirado da palavra de Deus. Então, esses 2 que não estavam na lista dos 70, também receberam o Espírito Santo. Alguns, inclusive Josué, servo de Moisés, e escolhido para estar entre os 70, ficaram com ciúmes, porque aqueles 2 homens também profetizaram. Então, Moisés respondeu a Josué e manifestou o desejo do coração de Deus. Então, diz que um jovem viu aqueles 2 profetizando e foi fofocar por 70. Aí Josué, que era mais próximo de Moisés, falou: Moisés, olha, teve 2 ali que profetizaram, manda eles calarem. E Moisés respondeu. Porém, Moisés lhes disse: tens tu ciúme por mim? Tomara todo povo do Senhor fosse profeta, fosse canal da palavra do Senhor. Que o Senhor lhe desse o seu espírito. Ok? Então, o desejo de Deus é que todo o povo dele seja profeta. Em diversos níveis de unção. Ok? Por isso que nós somos uma comunidade profética. Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Esse profeta enviado a Israel, ao mundo, foi Jesus Cristo.
é fundamental que entendamos que uma das manifestações do Espírito de Cristo, eu comecei a entender isso aqui muito claramente nesse estudo, uma das manifestações do Espírito de Cristo na vida de um cristão é o espírito de profecia. Agora você vai entender o que é que Paulo fala lá. Sim, Paulo, Pedro e João sabiam distinguir a unção do Espírito de Cristo se manifestando na vida do cristão. Confira Romanos 8, 9, 1 Pedro 11 e principalmente Apocalipse 19, 10. Por quê? Quando Paulo quis pregar e levar a palavra para o Oriente, a Bíblia fala que o Espírito de Cristo impediu ele de levar a palavra para o Oriente e conduziu ele para a Macedônia, para a Europa. Porque o Espírito de Cristo é que dirige os profetas ou os filhos para proclamarem a palavra. Então, Cristo queria, naquele momento, que a palavra não fosse pregada no Oriente, mas o Espírito de Cristo, que é o Espírito de profecia, queria que Paulo fosse um profeta, um atalaia na Europa, evangelizar a Europa. Então, o Espírito de Cristo vai nos conduzir a quem nós vamos levar a palavra, porque o Espírito de Cristo, dentre outras coisas, é o Espírito de profecia. Olha aqui o livro de Apocalipse, capítulo 19, 10. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, todos aqueles que têm o Espírito de Cristo têm uma unção profética e têm uma unção de testemunho, de testemunhar a palavra de Deus. Então, isso aqui responde uma pergunta do John, e uma vez o Benedito ficou muito curioso com relação a isso, né? Que Pedro, Paulo, João tinham discernimento quando era o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo dirigindo eles. Então, se você tiver uma unção profética, essa unção profética é uma manifestação do Espírito de testemunho do Espírito de Cristo. A passagem de 1 Pedro 1, 10 e 11 confirma que o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. Foi a respeito desta salvação que os profetas... Aqui está errado, vou corrigir depois. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês ou a nós, investigaram e examinaram, procurando saber qual é o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo operava nos profetas do Antigo Testamento para que eles investigassem, né, qual o tempo profético para os nossos dias. Então, o Espírito de Cristo que estava neles quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiriam aqueles sofrimentos. Então, entendemos que o Espírito de Cristo, que também está em nós, nos leva a investigar atentamente as Escrituras e os acontecimentos para ter o discernimento da vontade de Deus. Então, os profetas investigavam as Escrituras, o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, para saber quando se cumpriria aquelas profecias. Então, o espírito de profecia é curioso. Ele vai investigar as Escrituras e esse Espírito de Cristo vai fazer a gente descobrir quais são as profecias
relacionadas a nós, aos tempos e às épocas. Então, Cristo vai nos dirigir a essa curiosidade espiritual. A propósito, sabe qual é o significado dos nomes Eldad e Medad? O nome hebraico Eldad significa Deus ama. Eldad, Deus ama, ou Deus amou. Já o nome Medad significa amor. O que aconteceu com Eldad e Meldad, que receberam o Espírito Santo, mesmo não estando na lista dos 12, é um alerta para nós, registrando que Deus não se limita à nossa lista de pessoas para distribuir sobre elas o Espírito Santo. O amor e a graça de Deus incluirão em suas promessas de derramamento do Espírito Santo muitos que não estão na nossa lista. Porque quem deve ter feito a lista foi Moisés, tá bom. Escolhe 70 anciãos. Moisés deve ter feito uma lista. Mas Deus foi além da lista. Porque o amor de Deus, a graça manifesta, foi além da mente humana de Moisés. Então, o Espírito Santo vai envolver filhos, filhas, servos, servas, pessoas que às vezes a gente não imaginou nesta unção. Ok? Profetas videntes. Aqui está uma grande chave. Eu só vou ler essa página e a próxima. Tá? Eu vou encerrar já para gerar fome. Né? E se você quiser continuar estudando essa mensagem, como eu falei, eu vou mandar pelo WhatsApp. Minha impressora quebrou, não tem como eu imprimir. Profetas videntes. Nós precisamos crer. Eu estou buscando de Deus, estou pedindo a Deus que esta unção venha sobre a minha vida e venha sobre a vida do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo nos estimula a seguirmos o caminho do amor e buscarmos os melhores dons, principalmente o de profetizar. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, aqueles que são fundamentalistas, principalmente as igrejas tradicionais, não renovadas, falam, não, existe um caminho sobremodo excelente. Né? Os sonhos, os dons, as visões, um dia acabarão. Sim, acabarão. Mas Paulo está dizendo, siga este caminho sobremodo excelente, mas não deixe de buscar os dons espirituais. Ok? Então, é uma má interpretação da Bíblia dos evangélicos ou dos crentes tradicionais. Porque este é um dom que traz a unção da palavra que edifica, exorta e consola, sendo, portanto, mais útil, muito útil, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa o quê? De consolo, de ensino e de estímulo. Então, o dom de profecia é um dom muito importante para a edificação do corpo de Cristo. Os profetas nas Escrituras também eram chamados de videntes. Ou seja, eles profetizavam aquilo que eles viam em sonhos, dormindo, ou em visões acordados. Ok? E é isso que eu quero buscar e desejo que nós busquemos. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava de vidente.
Note que aqueles homens profetizavam segundo as visões e sonhos dadas por Deus. Portanto, eles profetizavam as visões que recebiam. O irmão Stevens, na Escola de Profeta, nos orienta e estimula a estudarmos a vida dos profetas para que a unção profética venha sobre nós. Eu sugiro que nós estudemos mais os profetas. E depois eu vou dar uma sugestão lá no apêndice. Apêndice é um complemento desse estudo. Apêndice é o que vem no final, é um complemento. Eu vou mostrar para vocês. E ainda, para desenvolvermos, está errado aqui, este dom maravilhoso. Por isso, a seguir, vamos nos aprofundar e analisar passagens bíblicas que falam da visão de Deus. Aí a coisa começa a vir para a prática, tá? Eu só vou dar aqui uma degustação e estimular vocês, porque eu estou fazendo isso. Precisamos das visões e sonhos de Deus. Por quê? Porque, não havendo profecia, o povo se corrompe. Veja essa passagem em outras versões da Bíblia. Por exemplo, a NVI. Eu tenho aqui a NVI. NVI, muito boa. Não é? Ela dobra, é de aspiral. Eu posso escrever aqui do lado. Esta versão, nova versão internacional. Se vocês quiserem comprar. O Adiel participou desta tradução, até que ele faleceu e não pôde concluir. Nova versão internacional. Essa aqui é muito boa. Você pode dobrar e anotar, fazer anotações bíblicas. Legal? Então, nesta tradução NVI, em vez de profecia, tem assim, ó, onde não há revelação divina, visão, profecia, o povo se desvia. Então, nós precisamos das visões, das direções de Deus que vêm pela revelação, pela profecia, porque a profecia aponta o caminho. Profeta, eis o caminho. Então, mais do que nunca, nesse fim dos tempos, o povo de Deus precisa de direção, profecia para a minha vida, para o meu casamento, para o meu trabalho, para orientar as pessoas, para aconselhar as pessoas, para dizer qual é o caminho. No meio dessa pandemia, eu tenho que ter a visão correta do que Deus vai estar fazendo. A versão de King James, eu tenho aqui duas versões de King James. Esta e esta. Duas versões de King James. Fica aqui do meu lado. Para fazer consultas. Fala assim: onde há visão profética, revelação divina, o povo, onde não há, o povo perece, se desvia, se corrompe. Então, se você juntar essas três versões, a Almeida, a NVI e a King James, você vai ver que a profecia, ou revelação divina, ou visão profética, evita das pessoas se corromperem, se desviarem ou perecerem. Porque a profecia traz a direção, ensina a vontade de Deus e estimula as pessoas, exorta as pessoas a andarem nessa visão. Sim, todos esses termos são sinônimos. Profecia, revelação divina ou visão profética.
Vamos investigar e examinar a palavra empregada no texto hebraico? Cara, eu estou tendo uma nova revelação desse dom. Olha aqui, ó. Então, esta palavra profecia, em Provérbios 29:18, está aqui, ó. A concordância de Strong, que eu tenho no celular e tenho em papel, esclarece a palavra hebraica razão. Esta palavra hebraica chamada razão é uma palavra empregada especificamente para visão profética, revelação divina, profecia. Então, a palavra razão é empregada 35 vezes no Antigo Testamento. Observe a nota de rodapé. Vamos ver o rodapé? No apêndice 1, disponibilizo para quem não tem esta concordância as 35 passagens do Antigo Testamento que são usadas a palavra razão, para que você possa garimpar as verdades sobre a visão profética. Tá dormindo, Jussara? Abre os olhos, lava o rosto, toma um café. Olha aqui o apêndice, ó. O apêndice. Eu posso adiantar para vocês. Isso aqui é o apêndice, ó. Apêndice, tá vendo? Apêndice. Abaixo segue a lista das passagens do Antigo Testamento em que a palavra hebraica razão é empregada. Você não precisa aprender ler hebraico, mas aqui eu tenho uma concordância hebraica. O que é importante é você ler esses textos aqui, ó. 1 Samuel 3:1, 1 Crônicas, 2 Crônicas, PS é Salmo, tá? Depois eu vou, que aqui está em inglês, tá? Provérbios, Isaías, Jeremias. Então, todos esses textos, Lamentações, Ezequiel, Daniel, usa a palavra razão. Então, se nós começarmos a ler esses textos, nós vamos entender, e é isso que eu vou continuar escrevendo, porque eu quero ler esses 35 textos, para entender como este dom é dado, como este dom opera, e como nós podemos desenvolver o dom de visão. Ok? Então, tá aí 35 vezes a palavra razão, visão profética, visão de Deus, sonhos, são empregados no Antigo Testamento. Legal? O que é que significa essa palavra? Significa visão, sonho ou revelação. Ela é uma palavra empregada para as visões e revelações proféticas de Deus. O substantivo masculino significa a revelação através de visão, oráculo ou comunicação divina. Deus dá imagens, gradualismo. Tá? Sendo assim, a razão é um dos meios pelo qual Deus se comunica com o seu povo através de visões. A visão razão acontece quando Deus fala a você através de imagens. Gente, a Bíblia está cheia de imagem. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo, ele será semelhante a uma árvore. O Senhor é a minha rocha, meu escudo, a sombra do Altíssimo.
Oh, como eu gostaria de estar debaixo das asas. Asas, rocha, escudo, espada. Visão. Deus sabe que o nosso entendimento espiritual se desenvolve através de imagens. Por que ele fez uma maquete do Antigo Testamento do tabernáculo? Por que a parábola dos sacrifícios do Cordeiro? Por que Jesus falou através de parábolas do fermento, do joio, do trigo, da semeadura, do pescador? A melhor didática para o nosso espírito abrir para o entendimento espiritual são figuras e imagens. O gradualismo. Quando você ensina às crianças e o entendimento da criança começa a desenvolve-se através de imagens. Então, esta é uma didática divina porque ele conhece a natureza do homem. É muito importante. Vamos lá? Já a gente acaba aqui. Ó. Nos dias do sacerdote Eli, quando o Senhor levantou o profeta Samuel, as visões eram raras. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então, uma das formas do Senhor manifestar sua palavra, sua vontade, seu ensinamento, é através das visões proféticas. A palavra era rara, a visão era rara. Quando a visão é abundante, a palavra é abundante. Existe uma ligação da palavra e da visão. Aqui temos a primeira vez em que a palavra razão é empregada no Antigo Testamento. Em épocas de transição, o Senhor sempre levanta profetas. Nota de rodapé 2. Nota de rodapé 2. Sugiro que você leia a mensagem Profetas em Época de Transição, quando você tem um arquivo PDF. Se você clicar aqui, tá vendo? Você vai ser direcionado para o meu blog e tem esse estudo completo, como Deus levanta profetas ou comunidades proféticas em épocas de transição. Deus levantou em Samuel, num período de decadência espiritual, as visões eram raras, a palavra de Deus era rara, a luz do candelabro estava se apagando, a corrupção estava acontecendo no ministério sacerdotal, mas Deus levantou um profeta com a visão razão, Samuel. Deus levantou uma comunidade profética através de João Batista antes da vinda do rei. Deus vai levantar uma comunidade profética para criar a atmosfera divina, para que a palavra de Deus seja abundante antes da vinda do reino. Épocas de transição, Deus levanta profetas. É um ensino muito importante, gente. Muito importante. Em Samuel, o Senhor começa uma nova linhagem profética. E todos os profetas, a começar de Samuel, assim como todos que vieram depois dele. Moisés era profeta. Noé era profeta. Enoque era profeta. Mas em Samuel, começou as escolas de profeta, que foram fundamentais para manter a pureza, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, até a vinda de Jesus Cristo. Aqui eu vou dar uma chave e vou parar por aqui. Ó. Desenvolvendo o dom de profecia
as visões e os sonhos. Eu só vou dar essa primeira dica. Como desenvolver o dom de profecia, a visão e os sonhos. Aqui vai só a primeira, tá, pessoal? O som aí tá legal, né? Tá ouvindo aí, Terezinha? Então, vamos lá? Queremos trazer ensinamentos práticos e aprender com os profetas. Por isso que nós precisamos ler os profetas e aquelas 35 palavras onde o razão é empregado. Legal? Para nós descobrirmos, orarmos, pedirmos a Deus que abra os nossos olhos espirituais. Queremos trazer ensinamentos práticos e aprender com os profetas como desenvolver esta habilidade espiritual da visão, razão e da profecia. Primeiro, lembre-se que os videntes profetizavam a palavra do Senhor a partir das visões e sonhos que eles recebiam. Então, vamos pesquisar. Lembra que o Espírito de Cristo levava os profetas a investigar a palavra? Esse mesmo Espírito de Cristo tem que estar sobre nós. Primeiro, abra sua Bíblia aqui. Esse texto eu queria que vocês lessem, que para mim foi uma revelação. Gênesis capítulo 13, versículo 10 a 14. Gênesis capítulo 13, a gente vai acabar com esse texto aqui. Gênesis 13, de 10 a 14. Deixa eu ler aqui na Bíblia e fica gravado aqui. Está escrito aqui também, ó, transcrito aqui no texto também. Presta atenção nisso aqui. Ó. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Então, lembra-se, estava havendo desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Moisés. E Deus provocou a separação de Ló e de Moisés. Tá legal? E Moisés falou para Ló, Ló, escolhe o campo, a região que você quiser. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se for para o oeste, eu vou para o leste. Ai, Moisés não, Abraão. Oh, Abraão, desculpa. Bem lembrado. Abraão, estou falando de Abraão e Ló, desculpa aí. Então havia desavença entre as ovelhas de Ló e de Abraão. Eles eram parentes. E houve uma separação de Ló e de Abraão. Obrigado aí. Então preste atenção. Levantou Ló os olhos, observe como aqui está ligado muito à visão. E viu toda a campina do Jordão, que era toda boa, toda bem regada, muitas águas, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai a Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, a partir do Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Aí preste atenção nessa coisa aqui. Ó. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde está o norte para o sul, para o oriente e para o ocidente. Legal? Bem, eu não concluí aqui, mas sabe o que é que significa o nome Ló? Todo nome na Bíblia tem um significado.
Sabe o que é que significa o nome Ló? Significa véu. Véu. Então, vamos traduzir o nome Ló por véu? Disse o Senhor a Abraão, depois que o véu foi afastado de Abraão. Ergue os olhos e olha. Então, primeira coisa, para que a nossa visão seja aberta, para que a gente enxergue as promessas de Deus para a nossa vida, é se afastar do véu. Se afastar de Ló. Quebrar os laços. Parentesco. De situações que se tornam um véu para a gente não ter as visões de Deus. Enquanto nós tivermos um laço com um véu, os nossos olhos não serão abertos para as promessas de Deus, para as nossas visões. Ponto 1. Ponto 2. Apocalipse. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então, para encerrar essa introdução prática, o que é que nós precisamos pedir a Deus neste momento? Primeiro, tira o véu. Quebra os laços. Porque os laços vão impedir que as visões, os sonhos, as profecias, as visões proféticas de Deus sejam amplamente manifestas a nós. Segundo, pedir a Deus que Ele pingue nos nossos olhos espirituais esse colírio para os nossos olhos, a fim que nós vejamos. Então, portanto, Senhor, nesse período de Pentecostes, nós queremos, clamamos, pedimos para que a profecia de Joel 2, a profecia de Atos, a unção que havia sobre Moisés, o seu desejo de que todos os filhos de Deus tenham visões razão, visões proféticas, direção para a sua vida, direção para a sua família, direção para os seus filhos, para a igreja, para o país, para a cidade. Que esta visão, razão, venha sobre o povo de Deus. E que nos afastemos dos lós, dos laços, dos relacionamentos que se tornam um véu, impedindo de nós vermos os sonhos, as promessas de Deus para a nossa vida. E, por fim, para que esse colírio do Espírito Santo possa vir sobre as nossas vidas e a gente possa ver e ter a visão que João teve, como teve no livro de Apocalipse. Amém? Então, essa é a palavra que está borbulhando no meu coração, que eu estou meditando faz algumas semanas. Estou orando a Deus, me dedicando ao Senhor, para que essa unção, essa profecia e essa visão, razão, venha sobre a minha vida. Eu quero entrar nisso. Amém? Abençoamos a igreja de Garanhuns.
e abençoamos o corpo de Cristo. Eu acabo de gravar esta mensagem, esse culto, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, com alguns irmãos da igreja de Garanhuns. Amém. Interrompendo a gravação, é com você, Crisóstomo.